Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um sábado, pela infinita misericórdia e bondade do nosso Salvador. Começa o programa Evangelho Genuíno. Te dar o meu louvor. Nesse sábado nós iremos terminar a segunda parte da pregação que nós iniciamos no sábado passado. E eu quero iniciar, irmãos, antes até da oração, fazer um convite aos irmãos, né? Toda sexta-feira nós iniciamos um culto de oração e intercessão na Genuína, toda sexta-feira, a partir das 20 horas. Se você não tem igreja, se você não está congregando, se você não está cultuando ao Senhor, esteja conosco. Eu vou estar pregando toda sexta-feira na comunidade evangélica genuína, nesse culto de oração e intercessão. Mas um culto, meu irmão, que não é onde as pessoas vão lá e ficam pedindo coisas a Deus. Não, nós intercedemos por vidas, por almas, por pecadores que cheguem ao arrependimento, para que vidas sejam transformadas, para que as nossas vidas possam agradar ao Senhor. E as palavras costumam ser direcionadas a isso, palavras que vão confrontar as nossas vidas. Então fica o convite, toda sexta-feira a partir das 20 horas. Ok, vamos à oração e voltamos. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. E só podemos fazer isso por causa do que o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário até a última gota. E através desse sangue nós temos acesso ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado pela Tua carne e nós podemos nos adentrar, louvar e Te adorar, Senhor. Nós Te adoramos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome, ó Deus. Tenha misericórdia de nós mais uma tarde. Entregamos, Senhor, esse culto a Ti. Entregamos as nossas vidas e pedimos que venha o Teu reino através da Tua palavra e seja feita a Tua vontade, Senhor. Nos guarda, nos livre, Senhor. Nos livre de tropeçar. Nos livre, Senhor, dos homens maus. Nos livre, Senhor, dos falsos profetas, dos lobos devoradores. Nos livre, Senhor. Nos dê entendimento do céu. Nos dê entendimento para que possamos ser participantes do Teu corpo, Senhor. Realmente queremos viver uma verdade e sabemos que a verdade está em Ti. Em nome de Jesus que eu oro e peço. Amém. Meus irmãos, antes de ir para a palavra, eu gostaria de ler o texto em Tiago, capítulo 1. Nós estamos vendo as pessoas hoje se afastando dos caminhos do Senhor porque têm passado por provações, têm achado que as coisas estão difíceis, né? E eu comentando com a minha mulher hoje de manhã, vendo um post no Facebook de um rapaz, um pastor que estava falando que iria desistir, e aí um rapaz com uma mulher começaram a falar, incentivar o rapaz, mas de repente esse incentivo, o rapaz com a mulher começaram a discutir e terminou um falando que ia processar o outro. É uma coisa absurda, Rodrigo. Eu falei assim, meu Deus, aonde que o cristão vai chegar? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Que as pessoas, elas não suportam mais passar por provações. Elas não suportam.
o evangelho contemporâneo ele não prepara as pessoas a viver Cristo. Realmente aquilo que está na palavra, as pessoas vivem fábulas e doutrinas de demônio. Mas Tiago, no capítulo 1, você que pode acompanhar, leia, se você não pode, escute. Ele inicia assim: Tiago, servo de Deus. Esse servo é a palavra doulos, quer dizer escravo. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria a passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, a ser-lhe concedida. Peça a sabedoria do céu, meu irmão. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao Senhor tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, meus irmãos, não desfaleça. Talvez você esteja passando por alguma provação, e não importa qual seja, se é financeira, se é familiar, se é uma enfermidade, se é com seus filhos, né? Que você fique firme nos caminhos do Senhor. Fique firme nos caminhos do Senhor. Porque senão, meu irmão, se essas provações nos afastar do caminho de Deus, com certeza, sucumbiremos e pereceremos. Vamos ao louvor e já voltamos. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre.
vencerá seu grande amor. A morte e a desgraça, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade, pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Ele ressuscitou, vivo, 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 vivo. Cantamos, cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cordeiro venceu. 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 Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Venha conhecer a Comunidade Cristã Genuína, Rua 7 de Setembro, número 385, na Vila Industrial. Cultos, terças e quintas, às 8 horas. E aos domingos, às 9 horas da manhã. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossese Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, no Parque Sevilha. Cultos, quartas às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína. Aqui é proibido pessoas perfeitas. Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno. Meus irmãos, então fica o convite, né? Com o pastor César Cavalcante, um culto da família. Se você está sem congregar, chegue lá, Rua 7 de Setembro, 385, a partir das 9 horas. Leve sua família. Você que não está congregando, vem escutar uma palavra que fala sobre Jesus Cristo. Fala sobre Jesus Cristo. Ninguém vai pedir dinheiro para você, ninguém vai fazer nenhum pedido de sacrifício, ninguém vai fazer um apelo emocional para você, nada, isso não existe na comunidade genuína. Estamos longe de ser uma comunidade perfeita, mas algumas coisas absurdas não acontecem lá. E na sexta-feira a mesma coisa, irmão. É oração, palavra e louvor. Oração, palavra e louvor, conforme fala lá em Efésios 5. Oração, vamos cantar com hinos, com salmos, adorar o Senhor, uma igreja de joelho. Passamos alguns momentos, inclusive sexta-feira passada, não ontem, mas sexta-feira passada, ficamos mais de 1 hora intercedendo em joelhos, clamando realmente por pecadores, clamando pelas nossas vidas, para que o Senhor mude o nosso contexto, mude, que Ele nos molde no teu caráter,
que possamos crescer em graça. Lá não tem rodopio, meu irmão, não tem ninguém que vai pegar o microfone e sair falando em línguas. Não tem isso lá, tá certo? Lá você vai ter um culto em adoração, onde o Senhor é o centro de todas as coisas. Se você está cansado, então, e não está frequentando, esteja conosco. Participe do culto de oração, de intercessão, esteja amanhã conosco. Eu não costumo falar muito a respeito disso. Tirei hoje para poder fazer uma propaganda um pouco maior, porque eu acho muitas vezes a necessidade. As pessoas estão em falta da palavra. Estou falando daqueles que querem ouvir o Evangelho. Você que quer autoajuda, você que quer os milagres, você que gosta dessas coisas, de ficar dando ordem em Deus, nem vai lá, irmão. Não vai lá porque não tem isso. Vai lá na sua comunidade e lá você rodopia, faça o que você quiser lá. O detalhe é o seguinte, meu irmão. O detalhe é o seguinte. Venha cultuar a Deus conosco. Como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Então fica o convite para você, se assim se você quiser. Outra coisa, eu recebo alguns convites de pregação. Vamos tirar hoje, esse sábado, falar isso. Que eu não gosto de ficar comentando isso também. Então, eu realmente vou pregar, irmão, não tem problema. Existem algumas condições, e a condição é realmente eu falar aquilo que está na palavra, sem essa questão de campanhas, essas coisas aí que talvez não seja. Eu não sou a pessoa indicada para pregar para você, né, nas suas campanhas. Realmente nem me convide para isso, porque nós vamos ter problema. Então, mas se você quer que eu pregue, não tem problema. Você que tem uma comunidade, no meio, uma igreja, no meio de uma comunidade, não importa onde, que tenha 10 pessoas, 15 pessoas, 12 pessoas, uma pessoa, eu vou pregar, não cobro nada, não recebo oferta, é nada, irmão, é nada. Só precisa me avisar com um tempo, eu não tenho muitos dias, tem uma quarta-feira, algumas quartas, alguns sábados ou alguns domingos à tarde por enquanto, mas sexta-feira não dá. Eu estou comprometido pregando toda sexta-feira na comunidade genuína, né? Então eu não tenho esse tempo. Os irmãos que quiser, enviem uma mensagem lá no Alexandre Fico, no Facebook, Alexandre Fico, e eu respondo sem problema algum. Tá certo, meus irmãos? Então fica esse aviso, esse toque, porque às vezes as pessoas acham que você não quer, que você não quer pregar. Não, meu irmão. O nosso mestre, o nosso Salvador, ele pregou para uma pessoa só. Para Nicodemos, só tinha ele, Nicodemos. A mulher samaritana, só tinha ele e a mulher. E Jesus pregou talvez os dois dos maiores sermões da Bíblia. Estava somente com uma pessoa. Então eu não tenho problema com um número de pessoas. Não tenho pessoa. As pessoas hoje gostam de igrejas cheias, vivem uma numerolatria, que não é o meu caso, e que o Senhor tenha misericórdia de mim e me mantém dessa maneira. Já falei demais, vamos à palavra. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Falamos a semana passada, somos todos culpados da morte de Cristo. E eu vou concluir com a parte 2. Aqueles que não escutaram e quiserem escutar, está na página no Facebook, Voltando ao Evangelho Genuíno. Voltando ao Evangelho Genuíno. Você pode entrar lá tem os irmãos aqui me ajudam, o Rodrigo, o Lucas, o D, eles me ajudam com essa gravação. Então, você entra lá, Voltando ao Evangelho Genuíno, tem lá a primeira parte. Nós estamos falando de Mateus 27, versículo 24 e 25. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Nesse ponto agora, nesse terceiro ponto, eu quero abordar com os irmãos. Pilatos, vendo que não podia liberar o seu prisioneiro, não podia liberar Jesus, o entrega nas mãos dos soldados, que imediatamente começam a divertir-se com ele
e o tratam como objeto de escárnio. Tratam Jesus como objeto de escárnio. As palavras são cruéis, e são tão cruéis, suficientemente para provocar lágrimas de todos que leem a Bíblia, de todos que conhecem a história. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Ele açoitou Jesus. E os soldados fizeram uma coroa de espinhos, colocaram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E disse Pilatos: eu sou inocente disso. A minha pergunta: era inocente mesmo, meu irmão? Ou um covarde? Temos certeza que somos livres do pecado, de desprezo, de causar dor em Jesus? Pergunto isso a você. Quando estamos tão ocupados com os assuntos do mundo que não pudemos pensar nele, quando estamos tão ávidos de ser rico, que ridicularizamos as verdadeiras riquezas, não nos damos conta e paramos para perguntar se nós estamos tecendo ou confeccionando uma coroa de espinhos para colocar na cabeça de Jesus? Eu quero que você saiba de algo. Que a loucura de desprezar a própria alma, eu estou falando da sua alma, de você desprezar a sua própria alma, fere dolorosamente ao Salvador. Porque os espinhos desse mundo foi que constituiu a coroa dele. Cada vez que os cuidados e ansiedades relativos ao mundo é maior que o cuidado e interesse sobre Cristo, colocamos a coroa de espinhos sobre sua cabeça. Por acaso, para você isso não é nada, meu irmão? Para mim isso não é nada? Por acaso somos inocentes? Será que se houvesse uma bacia de água, lavaríamos as mãos também? Cada vez que chegamos para adorá-lo na igreja, ou em qualquer lugar, no seu quarto, na sua sala, ou e chegamos daquela maneira, não fazendo de uma maneira sem amá-lo, sem estar o adorando, sem ser ele o centro de todas as coisas. Você tem noção do que foi feito, do que você fez? Com isso nós zombamos dele, com a nossa adoração, porque foi fingida. E desta maneira nós vestimos ele também com o manto de púrpura. Colocamos nele o manto de púrpura, porque o manto de púrpura significa que os soldados faziam dele um rei, simplesmente nominal, um reizinho. Um rei que não era de verdade, mas faziam dele um simples espetáculo para divertimento do povo. E o que nós fazemos hoje? E depois de vestir ele com manto de púrpura, dizem: aplaudam a Jesus. Nós colocamos o manto de púrpura em Jesus e mandamos aplaudi-lo. Se é para Jesus, aplaude mais forte. Fazemos um show gospel de Jesus. Um stand-up. 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 Nós vamos na igreja, num culto stand-up, onde pessoas contam piadas e nós damos risada. E chamamos isso de culto a Cristo. Ou você tem uma religião de domingo, que foi esquecida durante a semana. A prática católica. Isso, meu irmão, foi a haste de cana que bateu no nosso Salvador. No Salvador do universo. Se a tua religião é apenas proforme, de fachada, impotente, um simples engano. Se a religião é o seu divertimento, você não tem o que fazer, então você vai se divertir na igreja. Lá na igreja tem coisas para você comer, beber, se divertir. Como dos soldados que se divertiam se insultando. A diferença é que fazemos isso com os nossos hinos e com as orações. Pois a religião, como pretensão, não tem coração. Não tem o coração, não tem a razão, não tem o culto racional nela. Fazendo isso, entregamos uma adoração que não é adoração. Uma confissão que não é confissão.
e uma oração que não é oração. Na verdade, entregamos um culto que não é culto. E eu pergunto, temos batido em Cristo com a haste de cana? Que cada um de nós sejamos honestos com nós mesmos. Se por acaso não é assim, durante a semana inteira não preferimos qualquer pessoa em lugar de Jesus. Não preferimos qualquer livro ou televisão, internet em lugar da Bíblia. Não preferimos qualquer exercício à oração. Não preferimos qualquer diversão à comunhão com Cristo. Os seus objetivos os incitaram, os motivaram, mas não a glória do Senhor nem a expansão do seu reino. Isso não é prioridade para mim e para você. E a minha pergunta é, isso não é desprezar Jesus? Não é zombar dele? Responda para você mesmo, irmão. É para você mesmo. Eu respondo aqui para mim e você responde aí para você. Por acaso muitos de nós não estamos cansados do Senhor? Cansados do culto? Cansados dos sermões sobre Jesus? Cansados do sangue da expiação? Cansados de louvar o Redentor? O que é isso senão desprezo por ele? Ai, mas novamente esse cara vai falar a mesma coisa. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu te adoro. Senhor, é a mesma conversa, mas você quer que eu fale o quê? Se eu falar que eu amo a Cristo, que eu adoro a Cristo, é o que eu mais... é a palavra maior que eu sei expressar. Queria saber expressar outras. Hoje vemos muitas pessoas que zombam, inclusive, acerca das coisas mais sagradas. Muitos se divertem às custas do Evangelho. Pessoas que estão desprezando a própria vida e o poder do Evangelho. Essas pessoas não estão valorizando a realidade da piedosa vida cristã. E o que é ser piedoso? Eu já falei algumas vezes a respeito disso. Piedoso não é quem faz caridade, não, meus irmãos. Ser piedoso é aquele que cumpre a vontade de Deus, aquele que cumpre e obedece aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a palavra do Senhor nos revela. O que é impiedade? Aquele que não cumpre. Quando você fala com uma pessoa ímpia, não é porque você está ofendendo ela no caráter dela, não, mas você está falando que ela não liga para Deus. É um ímpio. Ela não tem Deus como prioridade. O piedoso é aquele que tem Deus como prioridade na sua vida. E as pessoas menosprezam o sangue de Jesus, mas fingem ser participantes de seu poder que perdoa. Eles querem ser perdoados, mas a nossa igreja tem uma dificuldade de liberar perdão que é impressionante. Você se atreverá a lavar as mãos, meus irmãos, por todos esses pecados que eu e você cometemos, dizendo ser inocente do sangue desse justo, como fez Pilatos? Sendo nós quem somos, tendo nós essa natureza caída que temos, devemos clamar humilhados diante dele, gritando: tu perdoaste aqueles homens, nos perdoa porque estamos fazendo a mesma coisa. Outro ponto que quero tratar com os irmãos é o pecado da indiferença em relação aos sofrimentos de Cristo. Pilatos, ele arquitetou também outro plano, tentou mais uma opção para deixar que esse prisioneiro fosse embora, que fosse liberto. Açoitou a Jesus, bateu nele até deformá-lo. Sabemos o quão terríveis eram os açoites dos romanos. Muitos, mas muitos morriam ao serem açoitados e quase todas as vítimas desmaiavam e depois de alguns açoites. Não eram muitos, não era o como o Senhor foi açoitado, alguns. Em consequência deles, o corpo humano era reduzido a uma massa de carne, machucada, sanguinolenta e abalada. Quando Jesus, o Salvador, era toda uma massa de feridas e machucados, Pilatos o apresentou à multidão dizendo: eis aqui o homem. Pilatos estava apelando à compaixão para algum traço da humanidade que sobrasse ainda, que esperava que aqueles homens religiosos tivessem, afinal, compaixão sobre
sobre a maneira que aquele homem tinha sido açoitado. Afinal de contas, eram eles os principais sacerdotes e anciãos, eram eles os representantes de uma religião, eram eles homens que serviam a Deus. Disse Pilatos, apresentando Jesus: eis aqui o homem. Acaso isso não é suficiente? Vocês não estão vendo o estado que eu deixei eles? Que eu deixei ele para vocês? Está esmagado, golpeado, sangrando por todas as partes. Isso não é suficiente para vocês? Vocês querem mais o quê? Mas aquelas pessoas não sentiam absolutamente nada por ele. E só gritavam: morra! Todo aquele açoite, toda aquela surra, toda aquela deformação de Jesus era pouco para eles. Talvez seja muito pouco para nós também. Eles gritaram morra. Talvez nós não gritamos morra da maneira que eles gritavam. Talvez nós gritamos no fundo do nosso coração: morra, Jesus, dentro de nós. Porque eu não vou morrer. E se eu não vou morrer, o Senhor tem que morrer. Porque não dá para nós vivermos juntos. Ou o Senhor morre, Jesus, ou morro eu. Mas eu não vou morrer, eu estou... Essa é a mensagem muitas vezes que passamos para Jesus. Morra, Jesus, porque eu não vou morrer. Se o espetáculo de dor que se apresentava a nosso Senhor naquela ocasião não te comove, isto, meu irmão, é uma prova lamentável da dureza que está o coração do homem. Talvez o teu coração. E pergunto, por que na igreja contemporânea, na igreja de hoje, nessa igreja moderna, por quê? Há muitos que leem ou ouvem sobre a história dos sofrimentos de Cristo e não têm emoção nenhuma. Não tem emoção nenhuma. Será que seja porque nem conhecem e sabem o motivo de todo aquele sofrimento? Será que é porque não é pregado nas igrejas sobre isso? Será que eles não têm ideia do que seja a cruz do Calvário? Na verdade, meus irmãos, o amor de muitos já esfriou. De muitos. E eu estou falando o amor por Deus. O amor por Deus, não estou nem falando o amor pela humanidade, que esse então está mais gritante ainda. Hoje nós nem temos mais compaixão pelas pessoas. Ou a grande maioria. Na verdade, o amor de muitos já esfriou com Deus. Jesus foi desprezado, injuriado, coroado de espinhos e açoitado. Nosso Senhor, Ele se destaca como varão de dores, como o rei, o monarca de misérias. Agonias incomparáveis, dores únicas e inigualáveis. Não derramamos mais lágrimas por aquele de quem os soldados zombaram e a quem os judeus ridicularizaram. Não há mais lágrimas em nossos olhos, estamos secos. E por que não? Porque lavamos nossas mãos dizendo: não sou culpado da morte desse justo. Não há culpa sobre nós. Nós nem nos sentimos culpados pela morte de Cristo. Isso foi tirado do meio gospel. Não derramo mais lágrimas porque isso é sentimento bobo. Por que lágrimas? Eu não derramo por isso. Aliás, eu nunca derramei. Aliás, porque eu deveria derramar? Foi ele que quis. Não sou eu não obriguei ele a fazer isso. Não sou eu tão importante para ele? Ele não tem um plano maravilhoso na minha vida, para mim? Então faça a parte dele. Que morra ele em mim. E que eu viva e que eu sobreponha sobre ele. Ele não me quer tanto, ele não me deseja tanto. Não é isso que esses falsos pastores, esses apóstolos fraudulentos dizem? O quão você é importante, como você é precioso, como você é um ouro de Ofir. Porque nunca leram nem Isaías 13, nem sabe o contexto de nada.
porque são bajuladores de homens, exploradores, porque querem o seu dinheiro. Então por que falar do sofrimento de Cristo e falar de todo um plano que ele teve? Por que falar da economia da salvação, da economia da Trindade? Por que falar a respeito disso? Se ele me deseja tanto, eu não quero nem saber porque ele sofreu. Ele me quer, faça o que eu quero. Ou morra. Ou morra. Isso é uma vergonha para a igreja. E que vergonha. Que vergonha. E o pior de tudo é que não afeta os homens quando ele é recordado que essas dores foram suportadas voluntariamente, por amor. E não por necessidade, nem por nenhum outro motivo egoísta que está no nosso coração. No coração de Cristo não havia esse sentimento. Só havia amor. Amor. Suas dores foram suportadas por causa de seus inimigos. As suas dores foram suportadas por causa dos seus inimigos. Para recordar você. Você era outrora inimigo dele. Ah, mas não sou eu que estou falando. Quem fala é a Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Ele ordenou a seus discípulos que começassem a pregar em Jerusalém, para que os homens que cuspiram em seu rosto soubessem que podiam contar com sua compaixão e que ele havia provado a morte por aquele que transpassou o seu lado, transpassou o seu coração. Ele morre orando por seus assassinos. Como é possível, meu irmão, que seja assim? Até seria possível que um homem morra por seu amigo. É algo até nobre e admirável. Mas que um homem morra por aqueles que lhe tiraram a vida é um espetáculo mais extraordinário que os céus podem contemplar. Que graça! Quanta graça! Quanta misericórdia! E que amor! E como não considerar isso ao ponto de não tocar no mais profundo do nosso cristianismo? Nosso Senhor sofreu assim por nós. Em sua morte está a nossa esperança, pois do contrário estaríamos perdidos para sempre. Se não tivéssemos parte e porção nos méritos da agonia através de Cristo, então não teríamos nenhuma esperança, a não ser aguardar um terror, ou aguardar com terror o juízo e a feroz indignação de Deus sobre homens e mulheres pecadores como nós. Por acaso não nos lamentamos quando vemos Jesus agonizando? Se o teu coração, meu irmão, está feito rocha, duro, que você possa sentir nele, você possa sentir seu coração sendo golpeado pela vara da cruz, como aconteceu naquela rocha de Horebe. Que possa em nossas almas correr rios de dor daquela dura penitência. Com tudo isso, o que fica exposto é o tamanho de nossa culpa, de toda a ignomínia que causamos a Cristo. Apesar disso, temos compaixão por qualquer pessoa, exceto por Jesus Cristo, pelo nosso Salvador. Podemos chorar por nosso animalzinho de estimação. Mas, contudo, podemos ouvir sobre o sofrimento de Cristo com absoluta indiferença. Peço, nessa tarde, ao Espírito Santo de Deus, que toque na minha e na sua consciência sobre esse assunto de frieza sobre Jesus Cristo, sobre o relacionamento que temos com Ele. Um outro ponto que quero falar com os irmãos, que há um outro crime do qual muitos são culpados, que foi cometido pelo próprio Pilatos. E esse foi o crime da covardia. Não menos de 3 vezes Pilatos disse do nosso Senhor: não acho culpa alguma neste homem. Contudo, Pilatos não o soltou. Ele disse que não achava culpa em Cristo, mas não o soltou. Ele mesmo reconheceu: não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E contudo não exerceu a autoridade para soltá-lo. Ele tinha essa autoridade, mas não exerceu.
Por quê? Por covardia. Não se atreveu a soltar seu prisioneiro totalmente inocente. Ele sabia, mas não agiu com base naquilo que ele sabia. Ele não agiu com base no seu conhecimento. Será que, me ouvindo nessa tarde de sábado, tenha pessoas cujo conhecimento superem muito a sua prática? Isso com certeza o lançará no inferno, meu irmão. O remorso de uma consciência instruída e negligente te lançará no inferno. Sobre a porta de sua prisão, os condenados lerão essa instrução. Você conhecia seu dever, mas não cumpriu. O conhecimento que faz responsáveis aos homens por seus atos aumenta a responsabilidade na medida em que aumenta o conhecimento. E com ele aumenta sua culpa e seu castigo. Lucas, no capítulo 12, versículo 48, diz o seguinte: contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Quanto mais lhe foi dado, mais você será cobrado. E Jesus veio trazer fogo à terra. Jesus veio trazer fogo à terra. Juízo. E além disso, Pilatos não somente conhecia seu dever, ele queria cumpri-lo à sua maneira. Muitas vezes queremos, ou quase sentir pena dessa covardia de Pilatos. Muitas vezes as pessoas, não, mas Pilatos não é tão ruim assim. Ele vacilou só. Vejam, ele tentou até soltar Jesus, vejam o que ele falou aos religiosos. De alguma maneira indireta, ele tentou fazer isso. Ele deseja, decide e logo volta atrás. Como um barco sacudido por ventos contrários, em um momento quase se encontra em Porto Seguro, mas subitamente é lançado mar adentro. Foi o que Pilatos fez. Os homens desejam arrepender-se, desejam crer, querem decidir, desejam ser santos, desejam ter a paz de Deus, mas seus desejos não os levam a uma decisão prática. E assim eles perecem sobre o umbral da misericórdia, sobre as portas da misericórdia. Vejo homens e mulheres pereceram pela sua covardia. E sua bondade termina em desejos vãos. As suas vontades terminam em desejos vãos, que não fazem nada mais que evidenciar a sua responsabilidade e desta maneira asseguram sua condenação. Como Pilatos. Agora, meus irmãos, para ser justo com Pilatos, devemos admitir que ele fez algo mais que desejar. Ele falou a favor de Cristo. Mas tendo falado em favor de Jesus, não procedeu à ação como estava obrigado a fazê-lo. Como ele poderia fazê-lo? Como aquela condição, autoridade que ele tinha poderia fazer? É possível que um homem diga com sua língua: não acho culpa alguma neste homem, e que em seguida, por meio de suas ações, condene a Jesus, entregando-o à morte. As palavras são uma pobre homenagem para o Salvador. Só homenagem. Eu sei que ele não teve culpa. Eu sei quem é Jesus. Mateus 15, versículo 7 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. E como tem regras criadas por homens, e como tem. Ele não salva a humanidade com palavras, e não deve ser retribuído da boca para fora. Jesus não te salvou com palavras, querido. Jesus te salvou morrendo, e seu sangue vertendo até a última gota. Até a última gota. Naquele doloroso madeiro. Pilatos foi suficientemente arrojado ao falar, mas em seguida se retraiu diante dos clamores da multidão.
E Pilatos podia ser firme, como fez algumas vezes. Quando Jesus foi cravado na cruz, os sacerdotes rogaram a Pilatos que mudasse a acusação que estava escrita sobre sua cabeça. E Pilatos não cedeu, mas replicou: o que escrevi, escrevi. Por que não demonstrou um pouco de firmeza quando Jesus ainda estava vivo? Por quê? Pilatos não era um ser frágilzinho, inocente. Pilatos não era alguém que não fosse capaz de fazer pé firme, porque se ele fez uma vez quando escreveu e disse o que escrevi, escrevi, podia ter feito de novo, assim poderia ser salvado, ou poderia ter salvado a sua alma de cometer tamanha transgressão. E pergunto a vocês hoje, nessa tarde, não há muitos Pilatos? Pessoas que poderiam ter sido cristãs, mas foram covardes, não possuíram valentia moral suficiente. Muitos se preocupam com sua reputação. E como estamos preocupados com a nossa reputação? Seus amigos, o que seus amigos diriam? Zombariam de você se houvesse se transformado em uma pessoa religiosa. Cristãos. E isto você não poderia suportar. Você não poderia suportar ser zombado, ser ridicularizado pela sua fé. O que eu tenho para falar para vocês? Pobres covardes. Pobres covardes, como Pilatos. Você que recusa tudo que implica servir a Jesus, por medo, covardia, por acaso não sabes qual é a porção dos medrosos? Se você não sabe, dê uma lidinha lá em Apocalipse 21:8. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Vocês que são tão temerosos e covardes, como é possível que Jesus esteja coberto de chagas e vergonhas por vocês, se vocês têm vergonha dele? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai, disse Jesus. Mediante esta covardia, você também retira a possibilidade de vidas alcançarem a ter a vida de Cristo. Você pergunta, como isso, irmão? Deus é soberano, nós sabemos. Mas sabemos também que o homem tem suas responsabilidades decretadas e ordenadas por Deus. E pregar o Evangelho é uma dessas. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliais com Deus. Todos nós temos esse chamado para exercer esse ministério, o ministério da reconciliação. A Bíblia diz no Sermão do Monte: bem-aventurado, felizes os pacificadores. Nesta passagem da Bíblia, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, nos informa que o Senhor Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu esse ministério da reconciliação. Já pensou, meu irmão, se todo mundo agisse como você? Se haveria cristianismo no mundo? Se todo mundo fosse covarde, haveria alguma igreja na terra, meu irmão? Por acaso não está assassinando a Cristo e está enterrando a Cristo na medida das suas possibilidades? Na medida das suas possibilidades. Você pode, mas não faz. Não está destruindo com isso sua influência e debilitando a sua igreja quando se recusa a reconhecê-lo? Por acaso não é assim? Pense nisso, meus irmãos. Está rejeitando influenciar de alguma forma ao mundo a favor de Jesus. Ainda que haja multidões muito ativas em desprezar a Jesus e em opor a ele, você não estende uma mão por ele? Por que não sai, hoje diz, e se posiciona do lado de Cristo, verdadeiramente? Eu sei que nós vivemos num contexto dos não julgueis, por isso que as igrejas dos apóstatas crescem tanto, porque existem tantos covardes. Pessoas que sabem o que tem que fazer e não fazem.
Pessoas que conhecem a verdade, mas não militam por ela. Preferem ser acovardar como fez Pilatos, para não ficar mal com as outras pessoas. Muitos fazem por dinheiro, outros por reputação. E você? Faz por quê? Eu te convido a sair para fora e falar: Cristo, a partir de hoje eu me posiciono do teu lado. Ao lado da verdade. Ao lado da verdade. Não há como combater a falsidade se não conhecermos bem a verdade. Porque quando você conhece bem a verdade, qualquer coisa que se posiciona como falso, você vai reconhecer. Que o Senhor nos dê sabedoria. Por isso, a neutralidade age como inimigo. Age como inimigo de Cristo. Você deve estar de um lado ou do outro. Agora que escutou o Evangelho, pois Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Se você está contra ele, você está espalhando. Hoje as pessoas dizem amar e respeitar as outras. A minha pergunta: se você estivesse vendo um assassinato, o que você faria? Você diria nada? Não tenho nada a ver com isso? E se fosse seu filho? E se fosse a pessoa que você mais amasse? O que você faria? Você estaria preocupado com o que as pessoas achariam? Pergunto se isso não é cuspir no rosto de Cristo. Por isso, meus irmãos, eu não creio que alguém possa insultar o Filho de Deus de maneira mais grosseira e gritar crucifica quando não se posiciona ao lado dele. O homem cuja justiça própria que diz eu estou limpo, retira a glória do sacrifício de Cristo, retira o propósito de sua vida, a dignidade de sua pessoa, a sabedoria da sua obra inteira. O próprio coração de Deus está posto no propósito da morte de Cristo, e apesar disto, o homem com justiça própria considera isto uma insensatez. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos, não estou aqui para acusar ninguém. Pelo contrário. Como Paulo escreveu para Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 13, exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu convido meus irmãos hoje, que juntos, eu e vocês façamos esta boa confissão. De irmos aos pés de Jesus com humildes confissões, nos humilhando a Jesus que ressuscitou dos mortos, e digamos a Ele juntos e cheios de tristeza: tudo que o Senhor suportou foi por minha causa. Como pude eu fazer tal perversidade com o Senhor da glória? Estas dores me pertencem. Esta perversidade que sofreu, eu sou um dos que executou. Eu te açoitei. O que suportaste, minha alma deve sofrer, porque eu sim mereci esses tormentos impostos a ti. Mas, mesmo assim, por minha causa tu levaste sobre ti. E eu sei que foi em amor tudo isso, mas levaste todo o jugo do pecado. O unigênito do Pai foi feito maldição por mim, para que eu possa ser abençoado através dele. Minha vida se encontra em tuas feridas, e apesar de tudo isso, muitas vezes elegemos a Barrabás. E nesse momento eu clamo misericórdia, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos recebe mais uma vez pela tua graça. Eu e meus irmãos elegemos o verdadeiro Jesus em nossas vidas. Não mais a Barrabás. Não mais a Barrabás, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Que a tua palavra entre os nossos corações. Que corações mais endurecidos dessa tarde, Senhor, possa ser encontrado pelo poder do teu Espírito Santo, que é o único que pode convencer homens do pecado, da justiça e do juízo. Faça isso por misericórdia em nossas vidas, Senhor. E nós te adoraremos mais e mais. Gera em nós, Senhor, novamente o amor, Senhor, que nós perdemos.
Tira de nós a frieza, Senhor, e aquece o nosso coração novamente. Tome a honra, toma a glória, Senhor, de pecadores arrependidos. Eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor. Guarda-nos, Senhor, em Ti e para Ti. Que possamos morrer nessa tarde, Senhor. E que aos gritos e aos prantos falamos: viva em nós, Jesus. Viva em nós, Jesus. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.